aprendi que tudo começa em ti. Antes do pão, antes do ter. Quando coloco o Senhor em primeiro, meu coração aprende a viver. Não é o ouro que sustenta a alma, nem o muito que traz paz. É a fidelidade no secreto, é confiar no Deus que faz. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando confio na tua provisão, não vivo preso ao amanhã. Minha segurança está no teu cuidado, no Deus que nunca falhará. Quando te honro com minha vida, sei que tu cuidas de mim. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é o ouro que sustenta a alma, nem o muito que traz paz. É a fidelidade no secreto, é confiar no Deus que faz. Quando te honro com minha vida, sei que tu cuidas de mim. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira riqueza vem do Senhor. Quando parece pouco demais e as forças querem falhar, há um Deus que transforma o simples em provisão sem faltar. Não foi o muito que moveu o céu, foi a fé em obedecer. Uma botija nas mãos certas se torna milagre ao crer. Quando entrego o que tenho, Deus começa a agir. E Eliseu lhes disse: que te hei de eu fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ela: seu filho, chega-me aqui ainda uma vasilha. Mas ele lhe disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou, e tomando 5 pães e os 2 peixes, e levantando os olhos ao céu, os abençoou e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantou-se do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Enquanto houver vasilha aberta, o azeite vai fluir. Enquanto houver entregue fé, Deus não deixa faltar aqui. Quando entrego o que tenho, Deus começa a agir. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ela: seu filho, chega-me aqui ainda uma vasilha. Mas ele lhe disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou, e tomando 5 pães e os 2 peixes, e levantando os olhos ao céu, os abençoou e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantou-se do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. Não foi o muito que moveu o céu, foi a fé em obedecer. Uma botija nas mãos certas se torna milagre ao crer.
Quando entrego o que tenho, Deus começa a agir. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ela a seu filho: chega-me aqui ainda uma vasilha. Mas ele lhe disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou, e tomando 5 pães e os 2 peixes, e levantando os olhos ao céu, os abençoou e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantou-se do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Enquanto houver entrega, haverá multiplicação. Quando aprendo a repartir, meu coração começa a entender o amor que vem do céu se manifesta no viver. Não é só palavra ou intenção, é gesto que revela quem sou. O pão dividido com amor mostra o reino que chegou. Quando estendo minhas mãos, Deus estende a sua graça. O teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras e não te escondas da tua carne. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, lhe pagará o seu benefício. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mesmo pouco, quando é dado, nas tuas mãos se torna pão. A fé humilde encontra a mesa no coração da compaixão. Quando estendo minhas mãos, Deus estende a sua graça. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa
dos pobres desterrados, e vendo nu cubras e não te escondas da tua carne. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não é só palavra ou intenção, é gesto que revela quem sou. O pão dividido com amor mostra o reino que chegou. Quando estendo minhas mãos, Deus estende a sua graça. E vendo nu cubras e não te escondas da tua carne. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mesmo as migalhas alimentam com amor. Em meio a tantas vozes, meu coração aprende a discernir. Há uma voz que traz descanso, que me chama a prosseguir. Não é confusão nem acaso quando te escuto falar. Tua palavra traz direção, ensina-me a caminhar. Quando me aquieto em tua presença, consigo te ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Bom e reto é o Senhor, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, quando o coração se rende, tua luz começa a clarear. Mesmo no vale da dúvida, tua voz vem me orientar. Quando
Quando me aquieto em tua presença, consigo te ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Bom e reto é o Senhor, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, não é confusão nem acaso quando te escuto falar. Tua palavra traz direção, ensina-me a caminhar. Quando me aquieto em tua presença, consigo te ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Bom e reto é o Senhor, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, tua voz me guia. Em meio a tanta guerra e dor, meu coração procura paz. No mundo que corre atrás do teu, minha alma clama por mais. Somos falhos, somos frágeis, muitas vezes sem direção, mas tua graça nos alcança quando nos rendemos em oração. Não é perfeição que tu procuras, é um coração rendido a ti. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando o peso do mundo sufoca e o coração quer desistir, tua voz me chama com ternura, dizendo que posso ir a ti. Não é perfeição que tu procuras,
ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em meio a tanta guerra e dor, meu coração escolhe crer. A verdadeira riqueza é te seguir, é em tua graça permanecer. Não é perfeição que tu procuras, é um coração rendido a ti. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na tua graça eu permaneço. Quando ouvi o teu chamado, meu coração decidiu obedecer. Não é só um passo nas águas, é uma vida nova a nascer. Deixa o passado para trás, não volta ao que ficou. Em obediência e fé, declaro quem me salvou. Minha vida agora anuncia o que Cristo fez em mim. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não é ritual nem aparência, é testemunho de fé. Nas águas declaro ao mundo que pertenço a ti, Jesus é. Minha vida agora anuncia o que Cristo fez em mim.
Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deixa o passado para trás, não volto ao que ficou. Em obediência e fé, declaro quem me salvou. Minha vida agora anuncia o que Cristo fez em mim. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nas águas, uma nova vida começa. Ao redor da tua mesa, meu coração aprende a lembrar do amor que se entregou por mim, do preço que vieste pagar. Não é só pão, não é só vinho, é memória viva da cruz, é aliança selada em sangue, é comunhão com Jesus. Com reverência me aproximo, meu coração me examino diante de ti, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Na mesa encontro perdão, graça que me fez viver. Proclamo a tua morte e vitória até o dia em que eu te ver. Com reverência me aproximo, meu coração me examino diante de ti, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não é só pão, não é só vinho, é memória viva da cruz. É aliança selada em sangue, é comunhão com Jesus. Com reverência me aproximo, meu coração examino diante de ti. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A tua mesa, eu lembro, eu creio, eu participo. Algo nasce dentro do peito, não vem do mundo nem do lugar. É o céu tocando a alma, fazendo o coração transbordar. Quando teu fogo desce em mim, meu interior começa a cantar. Não importa onde eu esteja, minha boca te aprende a exaltar. Não é emoção passageira, é vida do alto em mim. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. A alegria não depende do chão, nem do tempo, nem da dor. Ela nasce da tua presença, é fruto do Consolador. Não é emoção passageira, é vida do alto em mim. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Quando teu fogo desce em mim, meu interior começa a cantar. Não importa onde eu esteja, minha boca te aprende a exaltar. Não é emoção passageira, é vida do alto em mim. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. No teu espírito há propósito, a direção e verdade. Não busco dons por vaidade, mas para servir em santidade. Ensina-me a andar em amor, a te obedecer com temor. Tudo que vem do alto é para o teu louvor. Quero um coração disponível, submisso à tua vontade. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Não é força humana ou mérito, é graça que vem do céu. Quando ando firme contigo, teu Espírito revela o teu querer. Quero um coração disponível, submisso à tua vontade. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um
Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Que venham os dons para servir. Em ti somos um só corpo, muitos dons, um mesmo Senhor. Não há espaço para disputa, há serviço, graça e amor. Cada dom tem seu lugar, cada membro uma função. O que vem do céu não divide, une em uma só canção. Não somos muitos caminhos, somos um só em ti. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, não busco ser maior que alguém, busco ser fiel ao teu querer. Se cada um fizer a sua parte, teu corpo começa a viver. Não somos muitos caminhos, somos um só em ti. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, um só corpo para te servir.